Fala, irmão, graça e a paz, tudo bem? Por que que a verdade, aquela informação verídica de grande relevância para a igreja lhe é negada? Vou te dar um exemplo. Jeremias 23. Por que que não há estudos sobre Jeremias 23 ou debates sobre esse capítulo de Jeremias 23, o qual eu vou dividir com você? Eu estou na igreja há quase 20 anos. Eu nunca ouvi um estudo sobre o livro de Jeremias em geral. Eu nunca ouvi uma pregação sobre este capítulo de Jeremias 23. Por que será? Eu te respondo depois que eu terminar de ler para você na íntegra a importância deste capítulo de Jeremias 23. Me acompanha, vem comigo me acompanhar na leitura. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. E não cuidaste dela, e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometeste, diz o Senhor. Eu mesmo reunirei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver expulsado e as levarei de volta à sua pastagem. Então elas se tornarão férteis e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as conduzam. Elas nunca mais temerão, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Então aqui, Jeremias 23, do 1 ao versículo 4, você tem Deus não só protestando contra os pastores, mas alertando a eles sobre o que eles estão fazendo com as ovelhas de Deus. Aqui é importante frisar que, infelizmente, a maioria das nossas igrejas, elas são comandadas por tiranos, por déspotas, homens que não param para estudar sobre a sociologia cristocêntrica. O que é isso? É o comportamento das pessoas. O pastor, ele tem dentro dele uma doutrina que a ovelha só poderá se desenvolver no ministério dele, que ele acha que é dele, se esta ovelha imitar ele. Se a ovelha não imitar ele, imitar Jesus, pronto. A ovelha será jogada por escanteio, ela será perseguida, ela será caluniada, ela será achincalhada, e muitas destas ovelhas não aguentam e abandonam a casa de Deus, abandonando também a cultura de Deus. Eu conheço muitas histórias de homens que estavam morando nas ruas. O Espírito Santo foi lá, convenceu a ovelha do pecado, do juízo e da morte e levou a igreja para um determinado ministério. A ovelha não foi aceita. E adivinha o que aconteceu com a ovelha? Ela voltou para as ruas. Algumas voltam para a prostituição, para o samba, para o pagode, para o hip hop, para o roubo, para o assassinato. Por quê? Porque ela foi afugentada por pseudos pastores. E infelizmente, estes homens não estão nem aí. E aqui o livro de Jeremias 23, esse capítulo de Jeremias 23, ele deveria ser ensinado, deveria ser uma plataforma de doutrina dentro da igreja
para todo o pastor que acabou de ser consagrado. Ele acabou de ser consagrado pelos homens. Ele acabou de ser apresentado à igreja como pastor. Quem faz isto? É Deus. Porque veja, o pastor, ele é primeiramente ungido na eternidade. O verdadeiro pastor, quando ele entra no mundo do tempo e do espaço, ele já é pastor. Porque ele foi ungido na eternidade. Quando ele aqui é consagrado dentro do tempo e do espaço, Deus só faz isto para confirmar isto diante da igreja. Por isto, é muito importante que você compreenda que não existe pastoras, não existe bispas. Você precisa entender isto. E esse livro de Jeremias, esse capítulo 23 aqui, ele deveria ser uma doutrina para os novos pastores, para que esses pastores viessem a vigiar. Ó, vigia com o teu comportamento. Você vigia com o teu comportamento. Você foi colocado para guiar estas ovelhas. Só que, infelizmente, hoje, o que mais nós ouvimos dentro da igreja é o líder pastor. O pastor não é um líder. O pastor, ele é um guia espiritual. E ele guia as ovelhas de Deus. O pastor não guia bodes, o pastor não guia cabritos. Porque o bode, ele não aceita a cultura de Deus. Ele não tolera ser provado por Deus. Ele não tolera ser confrontado e constrangido. Só que, infelizmente, este conteúdo maravilhoso de Jeremias 23, ele é negado à igreja. É uma igreja rasa, com um conhecimento raso, com uma palavra rasa. É uma igreja que está sempre mergulhando na borda da piscina. Por isso ela sempre se machuca. Ela nunca mergulha no meio da piscina, que é mais fundo. Para a gente tentar entender os mistérios de Deus, é necessário mergulhar no meio da piscina. Ali você vai começar a tirar pérolas preciosas das profundezas do ser de Deus. Você não vai encontrar isso na borda da piscina. Então, isso aqui é mais para você parar e analisar o que esta igreja atual faz com as ovelhas de Deus. Mas esses pastores irão responder. Está escrito aqui. E alguns vão aparecer dizendo, não, mas isso aí foi para o tempo de Israel, que tempo dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, que eles eram desobedientes. Isso aí não é para o tempo atual. É o que eles mais ensinam, né? Então aqui eu estou te passando um estudo profundo, te perguntando por que você não escuta, nunca ouviu um estudo, uma EBD sobre Jeremias 23 ou sobre todo o livro de Jeremias. Por que você não escuta pregações sobre Jeremias 23? Eu te respondo por que eu te falei que ia te responder. Porque os pastores, isso aqui não pode ser exposto. Isso aqui tem que ficar nas trevas, tem que ficar oculto, tem que ficar debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque isso aqui desperta as pessoas. A verdade, ela tem por finalidade despertar as pessoas do engano, da trapaça, da covardia, do acanalhamento. Então tudo aquilo que vai trazer informação verídica e vai libertar o homem do histerismo causado pelo establishment midiático, pelo establishment acadêmico, pelo establishment político e pelo establishment social, tudo aquilo que vai libertar o homem do viés de confirmação, tudo aquilo que vai libertar o homem do intelecto de rebanho, a igreja nega a ovelha, ela não entrega a ovelha. Sabe para quê? Para te dominar, para te usar.
Porque quando esses falsos pastores, quando eles olham para as ovelhas de Deus, eles não veem pessoas. Eles veem objetos. E o objeto você pode usar durante um tempo, e depois que você se cansar dele, você pode descartá-lo. Ele não tem aspirações, ele não tem sonhos, ele não tem projetos, ele não aspira por uma vida melhor. Não, não, é um objeto. Então, já usei o suficiente, agora eu posso descartar. Coloca um comentário aqui embaixo, concordando ou discordando, e se você gostou, compartilha para a tua rede social, para levar informação às pessoas, porque nós estamos verdadeiramente no final dos tempos. E quanto mais informação como esta você ouvir, é melhor para você. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Deus te guarde, te abençoe. Agora no final do ano, vai iniciar um novo ano. E que esse novo ano que vai iniciar seja um ano de muita bênção na sua vida. Um ano que você verdadeiramente decida viver em Cristo Jesus. Não importa as agruras. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.